Muito bem, chegamos a mais uma aula de processo civil. Dessa vez vamos começar a falar a respeito das provas, iniciando aí com a teoria geral das provas, que está dos artigos 369 até o artigo 380. E a necessidade de passar pela teoria geral das provas é para dar subsídio para compreender as provas em espécie e até mesmo a produção de provas que eventualmente não estejam dentro das espécies de provas ali descritas no CPC. O artigo 369 já começa falando o seguinte: é facultado às partes empregar todos os meios de prova que estão ali no CPC, ou até mesmo empregar meios de prova que não estejam listados, desde que sejam considerados moralmente legítimos. E considerar um meio de prova como moralmente legítimo, nós temos que entender o seguinte: prova moralmente legítima, ela poderá ser uma prova que não esteja no rol dos meios de prova que o CPC estipulou, e também não pode ser uma prova ilícita ou uma prova ilegítima. A prova ilegítima, o erro está no meio em que ela é produzida. O conteúdo até que é válido, porém o meio em que ela é produzida não tem validade, tem algum vício. Por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura. Já a prova ilícita, ela tem vício no seu próprio conteúdo. Às vezes houve a produção daquela prova de forma correta, sem nenhum vício, dentro dos meios de prova até mesmo existentes, porém o seu conteúdo viola algum direito. Por exemplo, às vezes violou um direito à privacidade da parte contrária. Quando nós falamos de prova, nós temos que entender o seguinte: o próprio CPC e a teoria geral das provas estabelece que o objetivo das provas são as alegações que fundamentam os pedidos do autor e as alegações dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos que o requerido impõe na sua peça de contestação. As provas elas podem ser requeridas tanto de ofício pelo juiz, quanto a requerimento das partes do MP, que caso tenha intervido no feito ou faça parte do processo. Quanto à valoração das provas, a teoria geral das provas nos traz o seguinte: não existe prova que tem mais valor do que a outra. E o CPC internaliza isso. Ele diz o seguinte, que o juiz vai apreciar a prova independentemente de quem a tenha produzido. O que é que isso reflete? Reflete que o Brasil, nosso sistema processual civil, adota o sistema de provas do livre convencimento motivado. Esse sistema do livre convencimento motivado significa que o juiz apreciará a prova livremente dentro daquilo que está internalizado no processo e de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua racionalidade. Esse sistema, portanto, foge dos outros sistemas de prova que existiram, como o sistema da prova legal, onde a legislação estipulava uma hierarquia de valor das provas. Então, os ordenamentos jurídicos que tinham o sistema da prova legal dentro do seu sistema de processo, poderia colocar que uma prova documental vale mais que uma prova testemunhal. Depois veio o livre convencimento, de forma um sistema muito aberto, onde o juiz tinha uma total liberdade a valorar a prova, tanto considerando o que estava dentro do processo, quanto inclusive o que não estava dentro do processo. Ou seja, o poder que o juiz tinha em analisar uma prova, ele simplesmente era muito amplo, não tinha nenhum limite. Já o sistema da livre persuasão racional, ele limita o juiz a analisar as provas, aquelas que estão dentro dos autos, pode até ter a prova emprestada, que o CPC também autoriza, porém ele deve analisar de acordo com o seu convencimento, de acordo com a sua experiência técnica e profissional, somente aquilo que consta dentro dos autos. Falando em prova emprestada, o CPC também diz que é possível fazer como meio de prova a prova emprestada, ou seja, pegar uma prova que foi produzida em um outro processo e trazer para o processo que envolve aquelas partes. Isso é plenamente possível conforme o artigo 372. A teoria geral das provas nos força também a lembrar a respeito do ônus da prova. O que é ônus da prova? O ônus da prova significa a obrigação de provar. O artigo 373 diz que compete ao autor provar a existência das suas alegações e compete ao réu provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Ou seja, o ônus de praticar a prova para que aquela alegação
seja demonstrada, compete a quem fez a alegação. Essa é a regra geral. Por que que é a regra geral? Porque o CPC 2015, ele trouxe no seu texto legal algo que a jurisprudência do STJ já vinha decidindo há muito tempo, que é um negócio chamado distribuição dinâmica do ônus da prova. E o CPC trouxe no parágrafo 1º do artigo 373 o que se chama de distribuição diversa do ônus da prova. E o que isso significa? A distribuição diversa do ônus da prova, primeiro, ela tem que ser determinada lá no despacho saneador, lá na fase saneadora, na decisão saneadora do juiz, onde ele vai verificar, conforme o parágrafo 1º do 373, qual parte tem maior facilidade em produzir aquela prova. De repente, a parte contrária tem mais facilidade técnica, econômica e até mesmo jurídica em produzir a prova em benefício da parte contrária. E em razão do princípio da colaboração, a parte, ressalvado o direito de não produzir prova contra si mesmo, deve colaborar com a instrução probatória. Por isso que essa distribuição diversa, ou seja, se o ônus da prova era meu, porém eu não consigo produzir aquela prova por alguma impossibilidade técnica ou jurídica, o juiz determina que a parte contrária produz aquela prova que vai ser utilizada para cumprir com o ônus que competia a mim. Isso é a distribuição diversa do ônus da prova. Dentro da teoria geral das provas é importante nós lembrarmos o seguinte, que o artigo 374 ele trouxe um rol de situações onde não é necessário fazer a produção de provas. E quais situações que não são necessárias a produção de provas? Fatos notórios, fatos incontroversos, ou seja, fatos que não têm controvérsia entre as partes, fatos alegados por uma parte confessados pela outra e fatos onde existe a presunção de veracidade em decorrência da lei. Esses são os fatos que não dependem de prova. Uma outra questão interessante também, que pode aparecer em uma prova ou pode aparecer em uma situação prática, é o que está no artigo 376, que fala o seguinte, olha, quando a parte alegar direito estrangeiro, consuetudinário, estadual, municipal, caso o juiz queira que a parte faça a demonstração da existência daquele direito, o juiz vai requerer. Portanto, anote aí, o direito estrangeiro, consuetudinário, municipal e estadual, o juiz pode requerer que a parte que o alegou faça prova da sua existência. Então, quando se fala a respeito da teoria geral das provas, é importante lembrar que a prova ela vai ser utilizada como um todo. A prova produzida pelo autor, que serve para fundamentar, embasar e dar veracidade às suas alegações, ela vai ser também sopesada em benefício de todas as partes, porque o destinatário da prova é o juiz. Então o juiz ele poderá verificar que um documento ele pode ser sobressaído por uma prova testemunhal ou que uma perícia pode ser sobressaída por uma inspeção judicial. Significa dizer que eu, parte autora, posso produzir 4 provas documentais e a parte requerida apenas uma prova testemunhal. E na valoração das provas, no conteúdo que esses meios de prova trouxe para o processo, o juiz pode, mediante a sua fundamentação, explicar por que ele vai valorar mais um depoimento testemunhal do que os documentos que a parte autora trouxe, do que o conjunto de documentos que a parte autora eventualmente trouxe para o processo. Importante ressaltar que o juiz, na valoração da prova, ele deve indicar as razões pela qual ele está valorando a prova daquela maneira.